Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 28 de abril, né? Seguimos a nossa quarentena. Essa é uma aula virtual, uma teleaula, né? Que nós estamos começando na disciplina de Geografia. Para essa aula, nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá certo? O tema da nossa aula é globalização e eu pretendo dividir esse vídeo em 4 partes, certo? Então, para que nós nos organizemos, a primeira parte eu vou falar aspectos gerais da globalização, né? Segunda parte eu pretendo falar assim dos principais reflexos da globalização. A terceira parte sobre conceitos básicos e uma parte final falando sobre dilemas, etc. Dessa forma a gente fica organizado e a gente pode assistir as partes de forma mais tranquila na nossa casa, né? Ao final, eu vou disponibilizar para vocês 8 questões, certo? São questões dissertativas que vocês devem responder baseados tanto na aula, né, no que vocês estão escutando, vendo e lendo, como no livro, ou em pesquisas que vocês forem fazer. Vamos começar? Para começar, eu vou compartilhar com vocês esse slide, né, que eu preparei para a gente, certo? E a gente pode ir começando. Bom, quando a gente fala de globalização, a gente inicialmente pensa assim, ó, porque é o que interessa a geografia, tá certo? Qual o reflexo dessa globalização sobre o espaço, né? O professor Milton Santos dizia assim, né? Espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas. Então, o espaço, por exemplo, se nós pensarmos a nossa cidade de Tabuleiro, ela é um espaço interiorano do estado do Brasil, né, que está inserido no âmbito mundial, mas não é Nova York. E nós não encontramos em Tabuleiro aspectos que existem em Nova York. No entanto, as pessoas aqui de Tabuleiro, elas estão plenamente integradas no circuito de globalização. Se não plenamente, mas subliminarmente integradas nesse processo de globalização. Já o professor David Harvey, ele traz uma outra perspectiva, né? Ele diz assim, embora seriamente ameaçado como poder autônomo, retém mesmo assim grande poder de disciplinar o trabalho, de intervir nos fluxos de mercados financeiros, enquanto se torna muito mais vulnerável a crises fiscais e à disciplina do dinheiro internacional. Estou, portanto, tentado a ver a flexibilidade conseguida na produção, nos mercados de trabalho e no consumo, antes como resultado da busca de soluções financeiras para as tendências de crise do capitalismo do que o contrário. Isso implicaria que o sistema financeiro alcançou um grau de autonomia diante da produção real, sem precedentes na história do capitalismo, levando este último a uma era de riscos financeiros igualmente inédito. O que é que Harvey está falando para nós, né? O geógrafo David Harvey? Harvey está dizendo o seguinte, que a globalização nada mais é do que o aspecto financeiro do capital, né? Seria o capitalismo financeiro que a partir, né, de 1989, a partir do fim da Guerra Fria, vai ser o grande mote do desenvolvimento capitalista no mundo, né? Flexibilizando não apenas a produção, como os mercados de trabalho, de consumo, e se apresentando como solução para uma crise de reprodução do capital. Essa solução para a crise pode, inclusive, ser a crise, né? Aquilo que a gente chama de crise, na verdade, são ciclos de produção do capitalismo, ciclos econômicos. Por exemplo, agora nós estamos vendo, né, vivenciando um período de, entre aspas, crise econômica, e nesse período de crise econômica, muita gente ganha muito dinheiro, né? Enquanto a maioria da população, né, principalmente os trabalhadores, né, de baixa renda, vão perder muito dinheiro, perder trabalho, perder renda,
a gente que está acumulando riqueza. Por fim, né, a forma mais conhecida de conceituar, né, a globalização é a forma como o professor Milton Santos pensou, né? Ele diz que não existe um espaço global, mas apenas espaços da globalização. O mundo, porém, é apenas um conjunto de possibilidades, cuja efetivação depende das oportunidades oferecidas pelos lugares. Mas o território termina por ser a grande mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local, já que, em sua funcionalização, o mundo necessita da mediação dos lugares, segundo as virtualidades destes para usos específicos. Num dado momento, o mundo escolhe alguns lugares e rejeita outros, e nesse movimento modifica o conjunto de lugares, o espaço como um todo. É o lugar que oferece ao movimento do mundo a possibilidade de sua realização mais eficaz. Para se tornar espaço, o mundo depende das virtualidades do lugar. Professor Milton Santos chama a atenção que essa dualidade entre mundo e lugar que acontece, né, nessa perspectiva da globalização, ela é importante para a gente perceber que a globalização ela não é única. Ela não é assim. Nós pensamos sempre, principalmente quando a gente estava no ensino fundamental, né, que globalização é a ligação do mundo. Mas depende para quem que é a ligação do mundo, né? Pode ser que seja, por exemplo, na nossa realidade, se a gente pensar o seguinte: na Serra de Tabuleiro planta frutas que vão para a Europa, né? O lugar ali ele está para servir como meio de produção, como divisão internacional do trabalho, de uma fruta que vai ser exportada. Muitas dessas frutas que acabam não servindo para exportação, elas têm dois destinos, né? Algumas vão para o lixo mesmo, né? Elas não servem para o mercado nacional, ou então aquela empresa não quer servir ao mercado nacional para não abaixar os preços, né? Para não causar uma baixa de preço. Outra vai para o mercado de tabuleiro. Então a gente tem, por exemplo, a gente vive ciclos, né, de bananas para exportação, numa época onde a banana está mais cara em tabuleiro, numa época onde os produtores de tabuleiro não conseguem plantar, né? Nem existe essa disponibilidade de banana de tabuleiro, porque essas empresas multinacionais estão disponibilizando essas bananas no mercado local. Eu estou dando o exemplo só da banana, né? Então, outro elemento que a gente poderia citar nessa globalização é a questão dos caminhoneiros, né? Nós vivemos numa cidade com caminhoneiros, e esses caminhoneiros eles circulam pelo Brasil todo, né? Principalmente nesse eixo sudeste e nordeste, levando mercadorias. E algum de vocês já deve ter comprado algum produto da China, né? Por um desses sites virtuais. E esse produto ele chegou até o Rio de Janeiro e através dos correios ou através da transportadora chegou até ti. Isso é um exemplo de como o local ele é impactado pelo global, certo? E vice-versa, né? Então esses exemplos locais estão plenamente integrados dentro desse circuito global. Um outro exemplo que a gente pode perceber disso é agora no espraiamento da Covid-19, que começou numa província chinesa chamada Yuan, né? Quantas vezes tu já tinha ouvido falar dessa província antes? Mas agora, né, por conta da doença, tu percebe que o vírus levou pouco mais de 6 meses, por exemplo, a chegar na nossa cidade, né? No fim do ano passado, em dezembro, estava lá, e agora, em abril de 2020, já está aqui em Tabuleiro, o vírus que começou lá. Então, através do vírus, eu consigo ver que mesmo realidades locais sofrem impacto ou impactam realidades globais. Afinal, então, o que é a globalização, né? Já que a gente viu essas três discussões desses três geógrafos, o que a gente pode pensar por globalização? Gente, globalização nada mais é do que um processo que ele é político, ele é social, ele é cultural, ele é tecnológico e ele é econômico e visa a integração global. Essa integração global, ela não necessariamente ela é objetivo de cada um desses aspectos, né? Essa integração global, obviamente, ela começa pelo fator econômico.
Quando começa essa globalização? Bom, aqui a gente tem uma série de discussões para pensar. Inicialmente, né, a gente pode fazer essa divisão que eu estou propondo para vocês, de primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, né, que é uma divisão pensando a mundialização do planeta. Né? Quando é que o planeta transforma-se em um único mundo? Então, a gente vai pensar que esse primeiro processo, essa primeira etapa, começa com a circunnavegação no século XV, né? Quando a gente tem os primeiros intentos de globalização, de mundialização, né? É quando a gente tem a circunnavegação. A partir da circunnavegação é que a gente vai ter a possibilidade de ligar o mundo, de unificar o mundo através de uma técnica, né, que é a navegação, que é o transporte. Essa primeira etapa ela vai chegar ao fim com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial nós começamos um outro ponto de globalização, que é a globalização do produto, né, onde a gente começa a produzir muito mais produtos voltados para mercados externos, onde eu tenho principalmente a Europa como grande produtora de matéria-prima. Né? Durante a circunnavegação, a ideia era levar produtos para a Europa, e a partir da segunda revolução, da Revolução Industrial, a ideia é levar produtos da Europa, produtos produzidos principalmente na Inglaterra, depois França, né, e por último Alemanha, para o mundo. Este processo ele vai sofrer uma transformação a partir da Segunda Guerra Mundial, porque além do aspecto produtivo, eu também vou ter o aspecto diplomático e da guerra de poder, principalmente o mundo bipolar que nós vimos durante a Guerra Fria, né? Com outro processo de mundialização, né? Onde a mundialização se dá pelo apoio ou a repulsa a Estados Unidos e a União Soviética, e aí, inclusive, com uma terceira via surgindo, né? Que era aquela via dos países não alinhados. E aí a ONU, tendo papel de destaque nessa questão da diplomacia internacional, mas minoritária em relação à disputa bipolar Estados Unidos, União Soviética. E a partir do fim da Guerra Fria, né, da queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, a gente passa para essa nova quarta etapa, chamada Nova Ordem Mundial, ou propriamente dita a globalização. Né? A globalização nada mais é do que a Nova Ordem Mundial, e ela é um processo de ampliação do neoliberalismo. E aí aqui a gente precisa fazer uma pausa solene só para explicar que não, a nova ordem mundial nada tem a ver com comunismo, socialismo, nada disso. E, na verdade, ela é o espraiamento, a ampliação do capitalismo para o mundo todo e de um capitalismo neoliberal, certo? A liberalização da economia, da sociedade, da cultura, da tecnologia e do processo político para o mundo inteiro. Agora, eu queria pensar com vocês, assim, para a gente terminar essa primeira parte, né? Essa primeira parte a gente terminaria, pensando quais são esses reflexos, né? Quais são as características principais dessa globalização neste primeiro momento. Bom, as características principais envolvem essa ligação entre tecnologia e capital. Não existe globalização sem a tecnologia e sem o capital. É a partir da nova ordem mundial, quando o mundo adquire condições tecnológicas de circular planetariamente dinheiro e tecnologia. Né? Vocês vão ver que, a partir desse momento, nós temos a ampliação da rede telefônica mundial, né? Já existia, óbvio, mas ela vai ser ampliada, né? As telecomunicações vão ser ampliadas, redes de satélites e, principalmente, a internet. Né? Nós vamos ter grandes avanços no mundo do transporte e comunicações. Né? Esses avanços não são só tecnológicos em relação a aeronaves e navios, mas principalmente na tecnologia de transporte, como esses navios vão chegar e circular pelo planeta. Né? Hoje, você leva um cargueiro do Brasil daqui para a China e um cargueiro da China para o Brasil, rapidamente, com rotas pré-determinadas. Tu consulta, se tu comprar uma coisa simples, como a capa de celular da China, ela deve chegar na tua casa em 20 dias. Né? Do período que tu compra na loja na China, o tempo que vai passar na alfândega na China, o tempo que vai levar para carregar o navio, que o navio vai chegar até o porto do Rio de Janeiro, vai passar pela alfândega, da alfândega vai ser entregue aos Correios ou a uma transportadora.
e o tempo que vai chegar na tua casa, isso vai levar entre 20 e 90 dias, dependendo da burocratização da fiscalização e não necessariamente do avanço dos teletransportes, né? Se eu pensar, eu quero mostrar uma imagem para vocês, eu vou compartilhar aqui, fazer uma diferençazinha. Eu quero compartilhar essa imagem contigo, né? Se eu penso o mundo, essa é uma imagem proposta por aquele geógrafo que nós vimos, o David Harvey, né? Ele pensa o seguinte: entre 1500 e 1840, a velocidade de transporte era das carruagens, aproximadamente, ou dos barcos à vela, né? Aproximadamente 16 km por hora. A partir da Revolução Industrial, né? Até 1930, nós temos aí a velocidade das locomotivas ou os barcos a vapor, né? Entre 57 km por hora e 100 km por hora. A partir dos anos 50, após a Segunda Guerra, quando os aviões que foram utilizados na guerra vão transferir tecnologia à aviação comercial, eu tenho aí aviões a propulsão a jato, né, que vão voar entre 480 e 640 km por hora. Né? E a partir de 1960, esses aviões vão ser ainda mais desenvolvidos e nós vamos ter aí os aviões que vão voar acima da velocidade do som, a 1.100, 1.200 km por hora, como, por exemplo, o avião Concorde. Né? E isso aqui serve só para o transporte. Se nós pensarmos em comunicação, né? Se nós pegássemos aqui, né, no início do século XX, uma carta que saísse do Japão, ela levaria um mês para chegar em Nova York. Né? Hoje, tu envia uma carta do Brasil para Yuan, na China, em segundos, né, através do e-mail. Então, este mundo que era muito grande, ele vai ficando pequenininho com o passar do tempo, pelo desenvolvimento tecnológico. E é assim que vai funcionando esta relação entre capital e tecnologia, porque com dinheiro também é assim, né? Um empresário japonês consegue comprar ações da Petrobras a qualquer momento do dia ou da noite, lá no Japão, sem precisar vir ao Brasil. Além disso, né, além do avanço no transporte, telecomunicações, há também essa integração das cadeias produtivas e do consumo no mundo, né? Então, por exemplo, a GM do Brasil produz automóveis que parte deles são produzidos na Argentina, parte nos Estados Unidos, uma parte na China, monta no Brasil, vende para o México. Então, essas cadeias produtivas e de consumos, elas estão plenamente ligadas e interligadas no mundo. Há uma grande expansão do comércio internacional, né? Não só esse comércio de produtos, como eu tenho citado da China, né? Mas hoje tu consegue comprar tênis, blusas de qualquer lugar do mundo, né? Nós estamos agora vivendo nessa fase de adquirir respiradores para os hospitais, então muitos governadores têm trazido esses respiradores da China por empresas que vão circular a África e não a Europa. Tem grandes redes internacionais de consumo que existem no Brasil, seja como lojas reais, seja como lojas virtuais, né? Esse fluxo intenso e contínuo de informações em quase todo o planeta, né? Eu botei quase aqui, que a gente tem que pensar que tem lugares como a Coreia do Norte, né? Ou como a Venezuela, onde as redes de informação, né? As grandes redes de notícias internacionais são bloqueadas, né? Mas esse fluxo intenso e contínuo de informação, que chega a ser ansiosamente louco, né? Nos bombardeia diariamente com milhares de informações. Hoje tu tem acesso aos maiores jornais do mundo, né? Tempo real, no idioma original desse jornal ou no teu idioma em qualquer lugar do mundo, né? Outra forma como isso vai acontecer, né? Em contrapartida daquele ou numa forma diferente daquele mundo bipolar, é o mundo organizado em blocos econômicos. Né? Esses países, a partir dessa nova ordem mundial, eles vão se coligar a partir, ou se agrupar a partir de interesses econômicos comuns, e aí, para esses interesses econômicos comuns, nós temos a formação desses grandes blocos econômicos, blocos que têm o interesse onde os países têm interesse de desenvolver-se economicamente, exemplo, Mercosul, podemos citar a União Europeia, etc. Né?
A padronização de equipamentos, né? Então, nós temos uma padronização internacional para determinados equipamentos, né? Então, tu pode tranquilamente comprar um equipamento eletrônico na China e ele vai servir para ti. Tu vai comprar um Windows na Coreia, quando ele chegar na tua casa, ele vai estar em língua portuguesa. Tu comprou o PS4 que tu vai jogar vindo direto da Coreia do Sul ou do Vietnã. Quando tu ligar na tua casa, ele vai ligar em língua portuguesa e vai dar tudo certo. Por outro lado, nós temos também um processo de homogeneização cultural, né? A globalização, ela não vem apenas no aspecto econômico, nós vimos que ele também vem no aspecto cultural. E tu tem acesso hoje a aspectos culturais do mundo inteiro. Do mesmo jeito que tu assiste uma live do Luan Santana, tu assiste uma live de K-pop e os cantores dançarinos coreanos falam palavras em português para atrair um público em língua portuguesa, né? E isso acontece o mesmo com os cantores ingleses, americanos, franceses, japoneses e com os cantores brasileiros que vão falar espanhol, com o Maluma, né, que é um cantor colombiano que vai falar em português, com a Shakira, que vai falar português, vai falar inglês. Quer dizer, essa homogeneização cultural, ela perpassa o globo, né? E, por fim, há um acirramento da concorrência entre blocos econômicos, países e grandes corporações que, claro, conforme esses mercados vão sendo globalizados, diluídos pelo planeta, é óbvio que a concorrência por geração de capital vai ser maior. Bom, nossa próxima aula, como eu tinha mostrado para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre grandes grupos econômicos, né? Falar um pouquinho sobre conceitos importantes aí. Isso nós discutimos já no nosso próximo vídeo. Até já!